Hoje eu trago um tema muito importante para vocês, principalmente para aquelas mães que estão no hospital com seus filhos pequenos após o parto, ou aquelas que estão gestantes também, que brevemente venha ganhar o seu bebê. Eu quero trazer para vocês hoje aqui um julgado do STF que vai beneficiar milhares de mulheres acerca da licença maternidade e do pagamento da licença maternidade. Assista esse vídeo até o final. Também não esqueça de se inscrever no meu canal. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal confirmou que o marco inicial para a licença maternidade e do salário maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido. O que ocorrer por último, ou seja, se a mãe ganhar o bebê e ela se recuperou e o bebê ficou internado, a mãe teve alta, mas o bebê não teve alta. Ou ao contrário, se o bebê já se recuperou e a mãe continua internada, a mãe não teve alta. Portanto, o marco inicial para se contar a licença maternidade e o pagamento da licença maternidade é a alta hospitalar do último, seja o bebê ou a mãe. A medida se restringe aos casos mais graves. Vejam só, aos casos mais graves. Que as internações excedam 2 semanas. Ou seja, excedeu 2 semanas a internação, já começa a contar o marco inicial aqui da data da alta. Do bebê ou da mãe. Aquele que tiver alta por último. Continua a decisão. A decisão foi tomada no julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6327, na sessão virtual finalizada em 21/10/2022. A decisão torna definitiva a liminar concedida pelo relator ministro Edson Fachin, referendada pelo Pleno em abril deste ano. O ministro Edson Fachin já tinha concedido uma liminar a esse respeito, para garantir direito de mulheres que estavam nessa situação. Na ação, veja só também, é importante isso aqui, na ação, o Partido Solidariedade pedia que o Supremo Tribunal Federal interpretasse 2 dispositivos legais. O parágrafo 1º do artigo 392 da CLT, ou seja, da consolidação das leis do trabalho, segundo o qual o início do afastamento da gestante pode ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a data do nascimento do bebê. Ou seja, entre a data do 28º dia do parto, antes do parto, e a data do nascimento do bebê. Veja por que essa importância. O que isso aqui implicava, o prejuízo que trazia isso aqui para as mães. E o artigo 71 da Lei 8.213 de 1991, que trata do dever da Previdência Social pagar o salário maternidade, com base nos mesmos termos, para o partido Solidariedade, é bom enfatizar isso aqui, que foi o Partido Solidariedade que tomou a iniciativa de dar esses dispositivos legais uma interpretação mais extensiva, porque era restritiva aquele ponto só. Para o partido,
A literalidade da legislação deve ser interpretada de forma mais harmoniosa, com o objetivo constitucional, que é a proteção à maternidade, à infância e ao convívio familiar. Isso motivou o partido a entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade para haver uma interpretação diferente desses artigos. Ao votar pela procedência do pedido, ratificando a liminar, o relator afirmou que a interpretação restritiva das normas reduz o período de convivência fora do ambiente hospitalar entre mães e recém-nascidos. Essa situação, ao ver do relator, está em conflito com o direito de proteção à maternidade, à infância e viola dispositivos constitucionais e tratados e convenções dos quais o Brasil também assinou. Então o Brasil não poderia ficar usando esses artigos de forma restritiva, sendo que a própria Constituição e os tratados e convenções que o Brasil assinou tinham uma maior extensão na aplicação desse dispositivo. Diz também aqui o relator, segundo o relator, é na ida para casa, após a alta, que os bebês efetivamente demandarão o cuidado e a atenção integral dos pais, especialmente da mãe. Ele explicou que há uma omissão inconstitucional sobre a matéria, uma vez que as crianças ou as mães internadas após o parto são privadas do período destinado à convivência inicial de forma desigual. Continua o ministro. Ressaltou o ministro que essa omissão legislativa resulta em proteção deficiente tanto às mães quanto às crianças prematuras, que, embora demandem mais atenção ao terem alta, têm esse período encurtado, porque o tempo de permanência no hospital é descontado do período da licença maternidade. Aquelas mães que ficavam mais tempo no hospital porque teve problema de saúde, ou a criança também teve problema, teve algum agravamento, essa mãe tinha esse período que ficou no hospital, era descontado do auxílio maternidade, daqueles 4 meses do auxílio maternidade. E desta forma prejudicava muito a convivência entre mães e filhos. Outro ponto observado por Fachin é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem considerado que a falta de previsão legal não impede o deferimento do pedido. Segundo ele, o fato de uma proposição sobre a matéria tramitar mais de 5 anos no Congresso Nacional demonstra que a via legislativa não será um caminho rápido para a proteção desses direitos. Ou seja, tem lei tramitando a esse respeito? Sim. Mas quanto tempo pode demorar? E a justiça tem que agir na lacuna da lei. A justiça tem que, principalmente o STF, tem que garantir a constitucionalidade da lei. Afinal de contas, o STF é o guardião da Constituição. E se o Legislativo não está dando conta, o STF tem que fazer isso, tem que suprir. Ou seja, o juiz ele age justamente quando o legislador deixa de legislar, ou legisla de forma lenta, propositalmente. Um ponto também que ficou questionado foi quanto ao custeio para essas despesas. O relator também afastou o argumento de falta de fonte de custeio para a implementação da medida. O benefício e sua fonte de custeio já existem, afirmou o ministro. De acordo com o ministro,
A Seguridade Social deve ser compreendida integralmente como um sistema de proteção social que compreende um conjunto integrado de integração social, que compreende um conjunto de integração de ações, iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Esse foi o entendimento do relator e todos os ministros seguiram o relator. Por unanimidade ficou votado. E o marco inicial para se contar a licença maternidade é a data que a mulher sai do hospital ou a criança sai do hospital. É a alta hospitalar. Não é mais a data que nasceu a criança ou o 28º dia antes do parto. O marco inicial é a alta hospitalar. E há que acontecer por último. Se foi a mãe que saiu por último, que teve alta por último, conta da data da mãe. Se foi a criança, o recém-nascido, que teve alta hospitalar por último, conta do filho. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal e fiquem com Deus.